Olá, concurseiros, mais uma vez aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a morfologia e hoje vamos tratar dos pronomes. Essa classe que tem várias subdivisões, então eu achei mais didático, mais coerente dividir, essas nossas aulas em duas partes para que não fique tão extenso o conteúdo. Então, você que não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like, convida os amigos e vamos estudar. O pronome é uma classe que também faz parte dos determinantes do substantivo, acompanhando ou substituindo o substantivo. Essa é a definição, da classe. Ela vem justamente representar, as três pessoas do discurso, bem como estabelecer um parâmetro, de espaço, de tempo. Lembrando que, assim como os numerais, que também acompanham ou substituem o substantivo, os pronomes também têm essa função, e aí eles vão ser chamados de pronomes adjetivos, quando eles têm a função de acompanhar, como é o caso aí do pronome meu, na frase, meu carro quebrou, então meu acompanha o substantivo carro, mas também pode substituir. Quando eu digo ela era a mais tímida da sala, o pronome ela, pronome pessoal, substitui aí o nome, Suponhamos que o nome fosse Maria, então ela tem a função de substituir o substantivo, ok? Então, como eu disse no início, é uma classe que tem várias divisões, Nós vamos ter aí 7 subdivisões. Então, nessa primeira parte, na aula 1, parte 1 dos pronomes, nós iremos tratar dos pronomes pessoais, de tratamento, demonstrativos e possessivos. Em seguida, trataremos das outras divisões. Os pronomes pessoais são aqueles que acompanham o verbo ou então funcionam como sujeito da oração. Eles são classificados em retos e oblíquos. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, são aqueles que têm a função de sujeito. Lembrando que em alguns casos, ele, ela, nós, vós, podem funcionar também como complemento do verbo, caso eles estejam preposicionados. Os pronomes do caso reto são aqueles que sozinhos, não têm significação. Então, esses pronomes têm a função de acompanhar o verbo. É tanto que mais à frente a gramática vai trazer na sintaxe a posição desses pronomes em relação ao verbo. Então, temos aí um quadro, com esses pronomes, como eu já falei, os do caso reto, os do caso oblíquo, cada um deles também vai corresponder às pessoas do discurso, as pessoas verbais. Então, os oblíquos, me, mim, comigo, tete, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, o, as, lhe, se, si, consigo. Lembrando, que alguns desses pronomes, os pronomes do caso oblíquo, eles também são separados em átonos e tônicos, Átonos são aqueles que sozinhos não têm significação e tônicos, mim, comigo, conosco, convosco, consigo, são aqueles que têm significação. Os pronomes de tratamento, eles são utilizados, de maneira cerimoniosa, respeitosa, em situações informais ou formais, Lembrando que nós vamos ter o pronome você, que é utilizado na informalidade, mas, temos outros que fazem referência, a determinadas autoridades, para as situações mais formais. Temos aí alguns exemplos, Você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora, senhor e senhora também é utilizado, de maneira respeitosa para as situações mais, não necessariamente formais, mas quando não
se tem uma relação de proximidade, né, entre os falantes. Vossa Magnificência, né, irá assinar os diplomas dos formandos, aí no caso fazendo referência ao reitor, à reitora. Vossa Santidade é muito querido, né, disse o sacerdote ao Papa. Então, temos aí também uma tabelinha, né, para que vocês possam conhecer os principais pronomes. Os concursos, né, dependendo da banca, eles vão cobrar ou simplesmente a identificação, reconhecimento, que você consiga perceber, né, que essas palavras são pronomes. Alguns outros mais apegados a detalhes, né, vão cobrar, inclusive, a referência, né, do pronome de tratamento ao emprego, né? Para que situação você vai utilizar cada um deles. Por isso, é importante, né, conhecer a banca, né, que você vai prestar o seu concurso. Os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para indicar a posição de algum elemento, né? E essa posição, ela vai estar relacionada ao discurso, ao tempo ou ao espaço. São eles este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso, né? Coloquei-os aí no quadro para que vocês possam identificá-los com mais facilidade, certo? E em relação aos pronomes demonstrativos, é importante que a gente conheça como devemos utilizá-los. Então, eu também organizei um quadrinho, esse quadrinho, para facilitar a compreensão, né? Lembrando que é preciso ter muito cuidado no uso desses pronomes. Em geral, as pessoas cometem muito erro na escrita porque desconhecem o uso desses pronomes em relação ao espaço e ao tempo, né? Quando nós estamos tratando do espaço, nós estamos fazendo referência à posição que a pessoa do discurso, eu, tu, ele, né, tem diante de determinado objeto ou de determinada coisa. Então, toda vida, né, que suponhamos, eu, Sandra, que estou falando, né, primeira pessoa, for fazer referência a algo que está diante do meu espaço, perto de mim, então eu devo utilizar os pronomes este, esta, isto. Por exemplo, né, esta blusa que estou usando, certo? Quando eu quero fazer referência a algo, a algum elemento que esteja diante, né, da segunda pessoa do discurso com quem eu estou falando, eu devo utilizar os pronomes esse, essa, isso, né? Por exemplo, essa caneta que você tem na mão, né? E diante da terceira pessoa, em relação à terceira pessoa do discurso, nós devemos utilizar aquele, aquela, aquilo para fazer referência a algo que esteja diante da terceira pessoa, certo? Esse é o uso do pronome em relação ao espaço. Em relação ao tempo, né? Nós temos que considerar o tempo presente toda vida que você for fazer referência a algo que está acontecendo no presente, né? Os pronomes utilizados devem ser este, esta, isto. Então, neste ano, este dia de hoje, esta manhã. Então, sempre utilizando em relação ao presente este, esta, isto. Em relação ao passado próximo ou futuro próximo, que seria próximo, Sandra, né, para a gramática. E aí a gente considera próximo até um ano, tá certo? Tanto próximo para o passado como para o futuro. Então, quando eu for fazer referência, por exemplo, esse ano de 2024, então o ano que passou, né? Esse dia de ontem, isso que aconteceu mais cedo, toda vida que eu estiver fazendo referência a um passado. E ao futuro próximo, isso que farei amanhã, essa situação que resolverei daqui uma semana. Então, esse, essa, isso também para o futuro próximo. Em relação a passado ou futuro, remotos, né, distantes, 2 anos para trás, vamos supor. Então, os pronomes devem ser aquele, aquela e aquilo. Aquilo que aconteceu há 4 anos atrás,
aquele fato que vou resolver daqui a 2 anos, 3 anos, ok? Neste último quadro, nós teremos aí o uso dos pronomes demonstrativos em relação ao texto, em relação ao discurso, né? Ao dito, ao que será dito. Então, toda vida que nós formos fazer referência a algo, né, que ainda será citado no texto, nós temos que utilizar os pronomes este, esta, isto. Então, isto é o que nos reserva a vida eterna. Isto o quê? Isto que ainda vai acontecer, né? E sempre que nós formos fazer referência a elementos já citados ou algo já citado na nossa fala, lembrando, né, quando a gente diz ao discurso, não necessariamente é só a fala, né? Algo que está escrito ou que está dito, certo? Então, quando nós formos fazer referência a algo que já foi citado, os pronomes devem ser esse, essa, isso. Dessa forma, para quando nós tivermos apenas um elemento para referendar. Quando nós tivermos uma enumeração, mais de um elemento para referendar, o que a gramática orienta? Que em relação ao último elemento citado, aquele elemento, né, que vai estar mais próximo do referente, nós devemos utilizar este, esta, isto. Por exemplo, a mulher e o homem têm sorte, né? Mas este tem mais. Por que é este em relação ao último elemento citado, que no caso é o homem, né? Quando eu quiser fazer referência ao primeiro elemento citado ou o elemento mais distante, nós devemos utilizar aquele, aquela, aquilo. A mulher e o homem têm sorte, mas aquela, né, no caso a mulher, tem menos, ok? Os pronomes possessivos, né, o próprio nome já diz, indicam posse, né, ideia de pertencimento, ok? Então, aí, essa caneta é minha, né? Minha, porque pertence aí à primeira pessoa, né? A quem está falando. O computador que está em cima da mesa é meu, né? Fazendo referência também aí ao elemento, né? Que é pertencimento, né? Da primeira pessoa do discurso. Os pronomes possessivos, né? Eles vão variar de acordo com a pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, nós temos aí um quadro mostrando, né, esses pronomes. É importante que você conheça-os, né? Consiga identificá-los, porque algumas bancas, né, vão requerer aí a identificação. Para não fugir à regra, eu trouxe aí duas questões, né, sobre o uso dos pronomes, essa primeira parte, né, que nós estudamos. Essa questão da urca, né, lembrando, né, numa seleção que foi feita em Barbalha, lembrando, Barbalha, interior do Ceará, né? Lembrando que aqui nós estamos falando para o mundo, né, através da internet. Então, durante longo tempo, os dois ficam mudos, como se uma parede de blindex os separasse. E aí a banca destacou o os, né? Lembrando que nós já vimos essa palavra lá nos artigos e agora nós vimos que ela também aparece nos pronomes. Como é que eu vou conseguir identificar, Sandra? Lembrando que os artigos acompanham o substantivo, né? Os pronomes também, claro, podem acompanhar, mas eles também podem substituir. Então, como é que eu vou fazer essa identificação? Então, veja, uma parede de blindex que os separa, né? Está se referindo aí às pessoas, está separando alguém, então está substituindo o nome. Então, esse os, né? Gabarito aí, letra D, funciona nesse momento aí na frase como um pronome pessoal. Na outra questão, né, nós temos aí uma questão sobre o uso dos pronomes demonstrativos, que nós falamos agora há pouco. Então, a questão diz o seguinte, traz um trecho, né, e pede para você substituir os termos sublinhados, que não estão sublinhados, tá?
mas, né, os termos aí no caso seriam o primeiro e o segundo, certo? Lembrando, veja, o hábito arraigado de separar o econômico do social, do político, do ético e do legal, de que é o exemplo de contrapor o mercado ao social, quase sempre denegrindo o primeiro. Veja, nós temos aí o uso dos pronomes demonstrativos em relação ao texto, né? E no caso, uma enumeração, porque nós temos dois elementos, né, para referendar. Então, nós vimos há pouco que quando nós tivermos essa situação, em relação ao primeiro elemento, né, o elemento mais distante, nós devemos utilizar aquele, aquela, aquilo. E aí a gente só tem que ver no texto se a referência é masculina ou feminina. E em relação ao segundo elemento, né, o último elemento citado, nós devemos utilizar este, esta, isto. Então, se é o mercado, o primeiro elemento, né, masculino, então, denegrindo aquele e enaltecendo o social, né, que é o segundo, então, este. Então, nós vamos ter aí o gabarito letra C, né, aquele e este. Então, aí a gente encerra o nosso estudo, né, inicial sobre os pronomes. Obrigada por acompanhar aí o nosso canal no YouTube.